Então, meus irmãos, quem vai nos falar hoje é a nossa irmã Jaqueline Sena. Mas antes da Jaqueline falar, esta é uma palestra em alusão ao Setembro Amarelo, né, que é o mês de prevenção ao suicídio. Nós damos aqui o número do CVV, que é o Centro de Valorização à Vida, que é o número 188, 24 horas no ar, com pessoas capacitadas, preparadas para ouvir aqueles que estão em situação de desespero, que estão ali equivocadamente tentando sair dessa vida no momento que não foi chamado, né, a voltar ao plano espiritual. Então, a nossa irmã Jaqueline vai nos falar o tema, a vida que vale a pena ser vivida. E a nossa irmã Jaqueline, ela é da nossa casa aqui de Alvorada, Sociedade Espírita Amigos de Maria e Bezerra. Então, vamos passar a palavra à nossa irmã. Uma boa palestra a todos. Uma boa tarde a todos. Hoje o pessoal está mais animadinho, né? Uma boa tarde. Eu queria, em primeiro lugar, fazer 2 agradecimentos ao GIAC. Primeiro, pela gentileza do convite, né? De estar aqui entre pessoas amigas, pessoas tão queridas com quem nós já convivemos há tanto tempo. E o segundo agradecimento pela foto que vocês colocaram, né, na chamada da palestra, porque eu tinha 37 anos na época, e eles sempre colocam essa foto e eu fico pensando que maravilha fazer palestra no GIAC. Faz muito tempo, gente. Mas continuem, podem manter a fotinho, tá? É um prazer estar aqui, né? Que nessa tarde nós possamos todos juntos unir os nossos corações, unir as nossas mentes, e que nós possamos, junto com a espiritualidade, conseguir aquilo que nós viemos buscar. Porque cada um de nós, aqui presentes, consciente ou inconscientemente, veio buscar alguma coisa. E os nossos amigos espirituais, os nossos mentores, a equipe espiritual da casa, sabendo de antemão da nossa chegada, prepara o ambiente para nos receber. Enquanto nós estamos aqui, né, sentados, nós já estamos recebendo os eflúvios espirituais do alto. E aí eu convido vocês, né, já pensando no tema dessa palestra, a vida que vale a pena ser vivida, eu convido vocês a estarem realmente aqui. A não estar somente de corpo presente, mas estar com o seu coração, estar com a sua mente, se desligar das coisas lá de fora. Eu sempre falo isso, mas é muito importante, né? Eu repito isso com muita frequência. É muito importante nós estarmos não somente de corpo, mas em espírito naquilo que nós fazemos. Não só na palestra, mas quando a gente está no trabalho, quando a gente lava a louça, quando a gente toma um chimarrão, quando a gente está vendo TV, não importa. O teu corpo está ali, que a tua mente e o teu coração também estejam. Porque viver é isso, senão nós entramos no automático. E entrar no automático é uma coisa muito perigosa. A gente se acostuma e quando a gente percebe, a vida passou e nós não vivemos, nós não aproveitamos. Então, justamente nesse lugar, né, onde tem todo um preparo, onde tem toda uma preparação muito anterior ao dia de hoje para nos receber, vamos aproveitar o que nós estamos, o que está sendo trazido para todos nós, né? Mesmo que a nossa mediunidade, a nossa sensibilidade não consiga captar exatamente o que está acontecendo aqui. Mas vocês já viram, muitas vezes a gente sai e depois a gente diz assim, eu fui para a Sociedade Espírita, não estava nada bem, nem estava com vontade de ir, mas aí fui, sentei, agora já estou me sentindo mais leve, me sentindo mais tranquilo. Agradeço aos amigos espirituais, que naquele momento em que vocês estavam aqui, estavam fazendo esse trabalho. Então, gente, hoje o nosso tema, como o nosso amigo Paulo falou, né, ele é em alusão ao Setembro Amarelo, que é o mês em que nós fazemos todo um movimento, né, para as pessoas se conscientizarem e repensarem a questão da vida, a questão sobre o suicídio. Então, eu vou começar trazendo alguns dados para a gente pensar juntos, tá bom?
E ao longo do caminho a gente vai aprofundando isso. Os dados que eu trago agora, eles, eu sei que são informações assim um pouco pesadas, mas eu acho que são informações importantes para a gente entender como é importante a gente pensar sobre essas questões relacionadas, né, ao nosso cuidado, ao cuidado com a nossa vida, ao cuidado com a vida das pessoas que estão conosco. Eu trago dados da Organização Mundial de Saúde. E a Organização Mundial de Saúde nos diz o seguinte, acho que não é novidade para a maioria de vocês, e talvez já tenham escutado isso aqui em outras palestras. Mas hoje, o Brasil, ele é o país onde nós temos o maior número de casos de depressão e de ansiedade no mundo. Nós somos, assim, os recordistas mundiais. Não é bom ter esse número como recorde, né? Mas é isso, nós temos. Porto Alegre é a cidade do Brasil com o maior número de casos de depressão. Por que eu estou falando para vocês sobre depressão e ansiedade? Porque esses são alguns dos fatores que nos levam a uma problemática ainda maior, que é a questão do suicídio. No Brasil, a cada 45 minutos, uma pessoa se suicida. Ou seja, quando nós terminarmos essa palestra, vai ter ocorrido um suicídio. E isso é dramático, isso é terrível. Quando uma pessoa, ela tira a sua própria vida, ela também tira a vida daqueles que convivem com ela, daqueles que a amam. É uma experiência terrível, porque a vida daqueles que ficam nunca mais vai ser a mesma. É uma tragédia. E é uma tragédia nós pensarmos que alguém, diante das suas dificuldades, diante dos seus medos, inquietações, pense no suicídio como uma possibilidade de resposta aos seus problemas. Vocês concordam comigo? Como é que, diante de uma situação dramática, difícil, porque ninguém chega a esse ponto se já não passou por N outras situações complicadas, se já não está num estado de desequilíbrio, se já não está sob, né, a fragilidade de um transtorno mental. Então, essa não é a solução, mas muitas pessoas pensam a respeito disso. Nós tivemos um aumento durante a pandemia de mais de 40% no número de casos de suicídio. A quantidade de homens que se suicidam são maiores do que a quantidade de mulheres. E entre jovens de 14 a 19 anos, essa se tornou a 4ª causa de morte. Então, são dados bem alarmantes. Eu peço desculpas a vocês, né, por trazer esses dados, mas não adianta a gente falar também sobre um assunto sem que a gente tenha conhecimento dele. E isso é muito importante, nós nos apropriarmos do conhecimento, entendermos o que acontece para que a gente possa buscar alternativas, para que nós possamos buscar soluções para tudo isso. E por que eu já comecei dando esses dados? Porque eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Por que será que uma pessoa chega a esse ponto? Por que será que uma pessoa chega ao ponto de querer desistir da sua própria vida, sendo que a vida é o nosso bem mais sagrado? Quantas pessoas, talvez aqui mesmo, presentes hoje, já tenham pensado nisso? Quantas pessoas aqui presentes conhecem pessoas que já pensaram nisso, ou que já tentaram isso, ou que consumaram isso? Por que as pessoas chegam nesse ponto? Eu vou tentar fazer uma reflexão e vamos ver se vocês concordam comigo. Quando nós chegamos no corpo físico, quando nós adentramos no corpo físico, todos nós, né, a gente chega aqui e se depara com uma série de dificuldades. A gente vai se deparar com problemas de saúde, a gente vai se deparar com problemas de dinheiro,
a gente vai se deparar com problemas relacionados aos nossos relacionamentos. Tem a perda de entes queridos, o medo da nossa própria morte. É uma série de coisas que todos nós vamos enfrentando ao longo da nossa jornada. E que assim que a gente entra no corpo físico, todos nós estamos sujeitos a isso. E todos nós da mesma forma. Aí vocês podem me dizer assim, ah não, Jaque, com certeza não, porque provavelmente aquela pessoa lá que tem mais dinheiro, aquela pessoa lá que tem bastante poder aquisitivo, ela não passa pelos mesmos problemas que nós passamos. Passa. Porque a nossa entrada na carne, com as problemáticas relacionadas a ela, não querem saber o quanto de dinheiro nós temos na nossa conta bancária. Não querem saber se nós somos homens, mulheres, se nós somos pretos, se nós somos brancos. Não quer saber, né, se você é homem, se você é mulher. Não quer saber nada. Porque voltar ao corpo físico é se dispor a passar por experiências que vão fazer com que a gente cresça, amadureça, com que a gente, ao enfrentar essas dificuldades, a gente possa se tornar uma pessoa melhor, tanto no campo intelectual quanto no campo moral. Mas acontece que nós temos um problema muito sério. A gente sai da espiritualidade cheio de gás com a nossa programação reencarnatória. A gente sai assim dizendo, não, dessa vez vai dar certo, eu vou conseguir, as coisas vão ser melhores. E a gente chega aqui e a matéria, ela nos envolve de uma forma, nos seduz de uma maneira que a gente começa a querer evitar os problemas. A gente começa a querer evitar as dores. E para isso a gente busca N recursos de alienação e de escape e de anestesia, né, da nossa alma. Eu estava brincando agora com os guris que eu não sou uma pessoa muito tecnológica, né? Se eu fosse, eu ia fazer vocês dar umas risadas agora. Eu ainda estou na base do papelzinho para fazer a palestra. Mas eu vi um meme essa semana que eu achei maravilhoso. E era mais ou menos assim. Era um pitbull, né? E aí o pessoal jogando assim super alto algumas coisas, e o pitbull saltava, pegava, corria, super forte, feliz, e dizia assim, eu no plano espiritual fazendo meu planejamento reencarnatório, né? Aí depois mostrava um outro pitbull tentando subir numa poltroninha baixinha, fazendo uma força danada, sem conseguir subir na poltroninha, tentando pegar um cobertorzinho para se deitar e se sentar. Eu já reencarnado. Então é mais ou menos isso. Quando a gente está lá, a gente está cheio de gás, cheio de vontade, mas quando a gente chega aqui, todos esses incômodos, todas essas vivências que a gente vai tendo, que são dolorosas, na grande maioria das vezes, ela vai nos fragilizando, vai nos inquietando, vai nos torturando. E a gente vai tentando sobreviver e vai tentando fazer o nosso melhor possível. Mas, às vezes, as coisas tomam uma proporção tão grande que a gente pega e meio que desiste. E aí, o que a gente começa a fazer? A gente começa a fugir. E a gente fica tentando viver o que a gente chama na psicologia assim, do princípio do prazer, né? A gente tenta viver só os momentos bons, a gente só quer as coisas boas e a gente começa a deixar de lado as coisas que nos incomodam. A gente começa a beber, a gente começa a usar drogas, a gente começa a fumar, a gente usa o sexo como uma fuga, usa ele de forma desregrada, e aí vem todas as complicações, né, que derivam disso. Então, a gente vai tentando fugir, a gente vai fazendo escolhas equivocadas, e a gente vai se perdendo cada vez mais. Sabe qual é um outro problema que nós temos também? Muito grande, e imagino que vocês vão concordar comigo, a solidão. A gente nunca teve tanto acesso a outras pessoas como nós temos hoje. Hoje, com a internet, a gente pode se comunicar com qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. No entanto, nós nunca fomos tão sozinhos. Nós nunca estivemos tão abandonados. Eu achei, sinceramente, que depois da pandemia nós iríamos melhorar. Eu achei que depois da pandemia nós iríamos sentir falta uns dos outros e a gente ia conviver de uma maneira mais afetiva, mais fraterna, mas não.
As pessoas foram se isolando, se acostumando com isso. As pessoas pararam de acreditar umas nas outras. As pessoas não confiam mais na bondade do coração do outro. As pessoas não confiam mais na bondade dos seus próprios corações. E isso também vai causando adoecimento, causando tristeza. Eu trabalho com adolescentes há bastante tempo, há mais de 20 anos já. Não só com adolescentes, mas meu público basicamente é adolescentes. E aí, o que eu vejo hoje, né, com esses meninos e meninas, é que eles foram perdendo a capacidade de ter um propósito na vida. Eles foram perdendo a capacidade de se interessar, de se relacionar de uma forma mais tranquila uns com os outros. Mas principalmente a questão de um propósito. Então, uma frase que eu escuto com muita frequência é a seguinte: Jaque, o que adianta eu me esforçar tanto? Jaque, o que adianta, né, eu batalhar tanto? Para quê? Para ter uma vida igual a dos meus pais? Porque eles também olham para os pais e sabem que os pais estão cansados e estão tristes. Pessoal, onde é que a gente está errando? Como é que a gente foi adoecendo? Eu tenho uma resposta, né? Ela me traz esclarecimento. Eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas a minha resposta para isso tudo é: nós nos desconectamos da nossa essência. Nós nos perdemos espiritualmente. Nós nos confundimos. Quando nós entramos na matéria, quando nós reencarnamos, nós confundimos o plano da matéria, o nosso corpo físico, com aquilo que nós somos. Nós não entendemos mais. Os amores da minha vida estão chegando agora, então eu vou esperar eles sentarem. Nós nos desconectamos, nos confundimos, nós nos perdemos. Nós não sabemos mais que nós somos seres espirituais. Nós não sabemos mais que nós somos espíritos eternos. Nós entendemos a vida como esse momento e parece que tudo que a gente precisa viver tem que ser vivido agora. Nada pode ficar para depois. E aí as nossas escolhas vão ficando cada vez mais complicadas, cada vez nós vamos nos afastando mais. Veja só. Vocês conhecem o Chico Xavier, certo? E conhecem também Adolf Hitler. Conhecem? Por que é que eles são diferentes um do outro? Vocês sabem por quê? Eles tiveram algum privilégio de alguma natureza da parte da espiritualidade? Deus criou um diferente do outro? Não. Escolhas. São escolhas que nós fazemos. Eu escolho como tratar a outra pessoa. Eu escolho como me relacionar com os outros. Eu escolho o que eu coloco na minha vida. Eu escolho que tipo de livro eu vou ler, que tipo de música eu vou ouvir. Eu escolho quem são as pessoas que vão fazer parte da minha convivência. Eu escolho como é que no meu trabalho eu lido com as pessoas com quem eu convivo. São escolhas. E as nossas escolhas vão nos levando para caminhos diferentes. Vocês conhecem a Irmã Dulce? A Irmã Dulce lá da Bahia, né? A Irmã Dulce, eu estava contando ontem, ela abriu um hospital. A história dela é muito bonita, muito bonita. E a Irmã Dulce, ela era uma velhinha, pequenininha, toda tortinha, e ela dormia sentada numa cadeira de madeira. Aí as pessoas chegavam lá e diziam assim: Irmã Dulce, senhora, nessa cadeira de madeira. Não, eu vou lhe conseguir uma cama hospitalar. Aí compravam uma cama hospitalar para a Irmã Dulce. Chegavam lá um tempo depois e a Irmã Dulce continuava sentada na cadeira. Mas irmã, mas o que é isso? É aquela cama que eu comprei para a senhora, vamos aposentar essa cadeira. Não, meu filho, se eu aposentar essa cadeira, eu não ganho mais camas hospitalares. Ela ficava lá sentadinha na cadeirinha dela e ela continuava ganhando camas hospitalares. E a Irmã Dulce, ela fez um trabalho maravilhoso na Bahia.
Vocês conhecem uma mulher chamada Ilse Koch? Que bom que vocês não conhecem. Porque ela também era esposa de um comandante nazista e ela tinha um hábito bem curioso, assim. Ela pegava peles de cadáveres dos campos de concentração nazista e fazia abajur. A Ilse e a irmã Dulce, elas foram criadas diferentes uma da outra? Não foram. Elas foram criadas da mesma forma. O que diferencia a vida delas? Escolhas. Existe uma outra figura muito interessante na doutrina espírita, que quem é espírita conhece, assim, quem já é trabalhador, né? Mas as pessoas, de repente, que frequentam aqui a casa, talvez não conheçam. Um homem chamado Jerônimo Ribeiro, ou Jerônimo Mendonça Ribeiro. Vocês conhecem? Ele era conhecido como o Gigante Deitado. Ele ficou doente muito jovem, 17, 19 anos, ele começou com artrite reumatoide. E a doença foi tão grave, tão severa com ele, que ele perdeu a visão. E ele começou ficando numa cadeira de rodas, depois ele teve que ficar numa cama ortopédica pelo resto da vida dele. Porém, o Jerônimo, mesmo numa cama ortopédica, mesmo com dores profundas, ele trabalhava. Ele construiu, né, 3 sociedades espíritas, escreveu livros, fazia palestras, consolava as outras pessoas. O Jerônimo poderia ter ficado se vitimizando, ele poderia reclamar de todo o sofrimento dele, mas ele resolveu, ele fez escolhas, e as escolhas dele foram por coisas positivas na sua vida. Coisas que pudessem dar sentido, dar um propósito, coisa que a maioria de nós não tem, e que a maioria dos jovens não está conseguindo também ter hoje em dia. Porque eles também aprendem com aquilo que eles veem dentro das suas casas. E se nós não temos um propósito, se nós não temos um objetivo, se nós não temos essa consciência de sermos um espírito eterno, e que nós estamos aqui de passagem, numa existência, e que todos os problemas que nós vivemos, sejam de que natureza for, eles são transitórios, eles vão passar. Se nós não entendermos isso, nós também não vamos poder passar isso para eles. E será que nós sabemos disso? Será que nós sabemos que tudo é transitório? Será que nós temos essa resignação, essa paciência para passar pelas adversidades de uma forma, né, a vencer a nós mesmos? Porque nós não temos nenhum grande inimigo. O nosso grande inimigo somos nós mesmos. A gente, diante das dificuldades, diante das limitações, a gente se debate, a gente se perde, a gente se entristece, a nossa alegria vai embora, a gente não sabe mais conviver. A vida que vale a pena ser vivida não é a vida das ilusões do plano terreno. A vida que vale a pena ser vivida não tem a ver com dinheiro, não tem a ver com beleza física, não tem a ver com poder. A vida que vale a pena ser vivida não diz respeito ao quanto você tem na sua conta bancária, qual é o seu carro e que tamanho é a sua casa. A vida que vale a pena ser vivida diz respeito ao amor que você seja capaz de sentir por você mesmo, ao respeito que você possa ter por você mesmo, ao amor que você tem e divide com as pessoas com quem você convive. As coisas mais importantes da nossa vida não podem ser compradas. As coisas mais importantes da nossa vida, elas cabem dentro de um abraço. Elas cabem num colo. A coisa mais importante da nossa vida são as pessoas com quem nós convivemos. E quando nós reencarnamos, é claro que a gente tem um planejamento e a gente vem com pessoas com quem a gente também tem dificuldade. Na nossa família, nós temos ali aquelas pessoas com quem a gente não consegue se acertar, tem as dificuldades, enfim. No trabalho também a gente vai encontrar isso. Mas a gente também vai encontrar muitas pessoas profundamente em sintonia conosco. Pessoas com quem nós podemos dividir o nosso amor, o nosso afeto, a nossa amizade, a nossa fraternidade. Pessoas com quem a gente pode pegar, sentar
tomar um chimarrão. Pessoas com quem a gente pode pegar e ter uma conversa tranquila. Pessoas com quem a gente pode convidar para fazer um almoçozinho no domingo. E como a gente não tem grana, a gente diz assim para a pessoa, olha, vou fazer só um carreteirinho. Tu vem? E a pessoa vai super feliz para ir comer o carreteirinho contigo. Porque ela está lá por quem tu é. E não por aquilo que tu está carregando. Por aquilo que tu tem. Nós esquecemos essas pequenas coisas da vida. A gente esqueceu de ter tempo para a nossa família. A gente corre muito, a gente trabalha muito, a gente vive enlouquecido. E a gente acaba chegando em casa e aquele tempinho ali que nos sobra, a gente acaba não usando ele para conviver com as pessoas, saber como é que elas estão, ver como é que está a vida delas. E quando a gente não faz isso, a gente vai se afastando e vai adoecendo. A gente precisa tirar um tempo para se reconectar com a espiritualidade. E se reconectar com a espiritualidade não é só vir na sociedade espírita. É muito bom vir na sociedade espírita porque a gente conversa com outras pessoas, porque a gente aprende, porque a gente convive, porque a gente faz trocas. É uma coisa maravilhosa. Pessoas que entendem a vida como a gente entende, é uma coisa muito boa. Mas estar conectado com a espiritualidade é acordar todo dia com o propósito de se tornar uma pessoa melhor. É acordar todo dia com a convicção de que nós não queremos mais ser aquela pessoa que nós fomos ontem. Que a gente quer ir um pouquinho além, que a gente quer realmente seguir os ensinamentos do Cristo. Porque o Cristo, com a sua mensagem, ele veio nos libertar das ilusões da matéria. Graças a ele, nós podemos ficar livres da mentira que a matéria nos conta e nos causa. Ama a Deus sobre todas as coisas. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Faz aos outros todo o bem que tu gostaria que te fosse feito. Não perdoa 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. E por aí a gente poderia continuar, né? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Gente, é lindo, é profundo, é maravilhoso. Eu vou dar uma dica para vocês. Há um bom tempo eu tenho tentado fazer isso e para mim, pelo menos, particularmente, é uma coisa que tem me ajudado bastante e é uma coisa que faz o meu dia começar melhor. Meu marido sempre me dizia que eu acordava cedo para me atrasar com calma, me atrasar com tranquilidade. Então eu resolvi usar melhor o meu tempo. Eu acordo cedo, tomo meu café em família, e aí quando as pessoas vão saindo, eu sou a que sai mais tarde de casa um pouco, eu decidi que todo dia de manhã eu vou começar o meu dia lendo o Evangelho e lendo um livro que eu estou sempre falando e sempre dizendo para as pessoas lerem, porque eu sou apaixonada por ele, e não sou só eu, o Chico Xavier era o livro preferido dele, né? Então, que é o Boa Nova. E por que eu escolhi Boa Nova? Primeiro porque eu adoro o livro, e porque eu tenho um amigo, que ele já tem 70 e poucos anos, e Boa Nova dele, assim, coitado, não sei nem como é que ele consegue ainda ler aquele livro, porque já gastou o coitado, né? Mas ele faz isso há muitos e muitos e muitos anos. O Boa Nova é um livro que vai falando do contato de Jesus com os discípulos e falando dessa relação que eles tinham e dos ensinamentos que o mestre trazia para os discípulos. Então, assim, eu quero, até o final da minha existência, espero que ela dure ainda um pouquinho mais, né? Que até lá eu tenha conseguido assimilar alguma coisa para que eu possa transformar minha vida. O que eu tenho percebido é que fazendo isso, começando o dia fazendo isso, parece que o dia fica mais tranquilo, mais leve, eu fico mais centrada, e isso é muito importante. Aquilo que eu falava para vocês antes, né, da gente poder estar no lugar, realmente estar no lugar. Então eu aconselho isso como uma forma. Cada um de nós, é claro, tem que buscar o seu jeito, buscar aquilo que lhe conecta melhor. Mas nós precisamos buscar formas de nos conectar com a espiritualidade que não seja só dentro da igreja, da casa espírita. É pensar que nós somos
entender que nós somos espíritos eternos, que nós estamos num corpo físico, mas nós continuamos conectados ao nosso mentor, conectados à colônia da onde nós saímos, conectados a Deus, conectados a Jesus. Ver, ao perceber isso, entender o nível de responsabilidade das nossas vidas, no nosso trabalho, na nossa família, com as pessoas com quem a gente pega ônibus. Entender que, sendo filhos de Deus e tendo Jesus como mestre, a nossa postura, o nosso jeito de estar no mundo tem que ser um jeito mais gentil, tem que ser um jeito mais generoso, mais caridoso, mais amoroso, mais fraterno. Então, assim, a gente tem vontade de matar os nossos irmãos de vez em quando? Temos, a gente tem. Mas a gente já não mata. Fica só no plano, né, das ideias. E aí depois a gente pensa assim, não, isso é muito feio. Vamos perdoar, que nem Jesus falou. Vamos começar a ter mais paciência. E a gente vai fazendo isso todos os dias um pouquinho. Todos os dias uma mudança. Todos os dias alguma coisinha além. Eu garanto para vocês que daqui a alguns anos, quando vocês se olharem, vocês já não vão mais se perceber como vocês são hoje. Eu tenho vários colegas aqui, eu acho que a maioria deles, assim como eu, já está na doutrina espírita há bastante tempo. E eu acho que todos vão concordar comigo. Nós não somos pessoas perfeitas. Perfeito, né? Somente Deus, como diria Jesus. Mas a doutrina espírita, ela é maravilhosa. E todos nós que estamos nela há um bom tempo, nós sabemos assim que hoje nós não somos pessoas perfeitas. Mas quando nós olhamos para quando nós começamos e quem nós somos hoje, a gente sabe que a gente andou. Tem muito ainda para andar, tem uma distância gigantesca para andar. Mas nós sabemos que nós conseguimos avançar um pouquinho. Coisas que nós fazíamos lá atrás, hoje nós já não fazemos mais. Coisas, né, que eram erros sistemáticos em nossas vidas, a gente já conseguiu abandonar. E é esse o grande milagre. É essa vida que vale a pena ser vivida. Quando a minha mãe, ela desencarnou, eu fiquei muito mal. Mesmo sendo psicóloga, mesmo sendo espírita, eu fiquei muito triste. Não revoltada, não desequilibrada, mas eu fiquei muito triste. E aí, eu peguei e fui numa sociedade espírita, onde eu fui fazer uma orientação espiritual. Eu precisava de uma ajuda naquele momento. Antes dela desencarnar, quando a gente já sabia assim, que não tinha mais volta a situação dela, eu, todo dia, quando eu ia visitar ela no hospital, eu sentava do lado da caminha dela e mentalmente eu pedia para Maria, para que Maria levasse a minha mãe, para que ela não sofresse mais. Usei muitos argumentos com Maria. Disse para ela que a minha mãe era uma excelente trabalhadora, que quando a minha mãe se recuperasse no plano espiritual ia ser uma pessoa que ia ajudar muito ela. Disse para Maria que ela já tinha passado muitas dificuldades enquanto ela estava encarnada, porque ela foi uma mulher que nasceu cega. Ela nasceu cega e viveu toda a sua vida cega. Ela cuidou dos irmãos menores, ela cuidou dos pais, ela cuidou de mim, dos meus irmãos. Ela foi uma mulher que trabalhou uma vida inteira, enfim. Usei todos os meus argumentos com Maria. E aí, a minha mãe desencarnou, e eu fiz essa orientação espiritual, e quando eu fui lá fazer a orientação, eu não falei para ninguém o que eu estava sentindo, nem mesmo o meu marido sabia naquele momento o que eu estava sentindo, porque era uma coisa muito pessoal ali, com a minha mãe. E aí, a orientação veio. Na orientação vieram escritos coisas que ninguém sabia, ninguém poderia saber daquilo, e veio ali escrito, bonitinho, e aí a gente vê o valor da mediunidade, de uma mediunidade bem trabalhada, bem executada, né? E duas coisas muito interessantes. Dizia assim na minha orientação, para mim viver bem a minha vida, mas viver bem não do ponto de vista da matéria, que nos oferece festas, jogos, ilusões e seduções. Era para mim viver bem a minha vida, trabalhando
com as pessoas, ajudando as outras pessoas e sendo útil dentro daquilo que eu me propus, né, na seara espírita. E isso foi uma coisa que me marcou muito e que eu acho que serve para todos nós aqui. E geralmente, e os meus colegas que são espíritas aqui há mais tempo também sabem disso, quando a gente faz as orientações espirituais, sempre daí vem no finalzinho assim, paz e luz, fica na paz do Cristo, né? Essas coisas assim. Na minha veio escrito assim: te amamos em nome de Maria. E aquilo para mim foi... Ninguém sabia que eu tinha rezado para Maria. Ninguém sabia que as minhas preces tinham sido direcionadas a ela. Nós somos espíritos eternos. Qualquer coisa que cada um de vocês esteja passando nesse momento de dificuldade, de dor, de desilusão, de sofrimento, tenham absoluta certeza, é passageiro. É a vida colocando no nosso caminho aquilo que a gente precisa aprender. Nós não estamos sozinhos. Nós temos pessoas encarnadas ao nosso redor que vão nos ajudar, que nos amam e que vão nos sustentar nessa caminhada. Nós temos amigos no plano espiritual que intercederam pela nossa volta ao plano físico e estão torcendo por nós, estão trabalhando por nós e estão nos sustentando. Eu sei que às vezes parece que não tem solução. Eu sei que às vezes parece que a gente não vai conseguir sair desse momento de tortura, de dor, de desengano. Mas nós vamos. Porque, como disse Maria uma vez para o Chico, quando ele estava num momento muito difícil da vida dele, e ele pediu para o Emmanuel, pediu uma orientação dela, e o Emmanuel trouxe, e ele perguntou, tá, e o que ela disse, né? Fala que eu vou escrever para não esquecer. Tudo passa. Tudo passa. Essa frase eu tenho em todas as minhas agendas, de todos os anos. É a primeira frase que eu coloco. Aliás, é a minha frase do WhatsApp também. Tudo passa. Porque quando você pega a sua agenda dos anos anteriores, e aí você vai ver tudo que você passou lá, passou. Tudo passa. O que nós não podemos é passar pelos problemas sozinhos. O que nós não podemos é passar em silêncio. O que nós não podemos é desacreditar que alguém vai nos estender a sua mão, nos ajudar. A gente não pode desacreditar no amor das outras pessoas. E nós não podemos nos fechar em nós mesmos e não ofertar o nosso amor às pessoas quando elas precisarem. Se nós nos unirmos, se nós nos escutarmos, se nós oferecermos as nossas mãos uns para os outros, nós vamos conseguir. A gente vai passar por esse momento. Eu volto a dizer para vocês, nós somos espíritos imortais. Aqui é apenas um momento. Antigamente, quando nós falávamos isso, né, a gente estava sempre baseado na fé. A gente tem que ter fé, porque a gente não tem como provar, né? Então tu tem que ter fé. Hoje nós podemos provar que nós somos espíritos imortais. Gente, existem horrores de trabalhos científicos dentro dessa área. Um amigo meu uma vez me falou, ele é físico, e ele pegou e disse assim para mim uma vez, já que quem vai acabar provando que Deus existe somos nós, né, os cientistas, e eu acho que ele tem toda razão. Eu queria mostrar para vocês esse livro, Ciência da Vida Após a Morte. Ele foi escrito por 3 doutores professores, uma delas, inclusive, a Mariana de Abreu Costa, da Universidade Federal aqui do Rio Grande do Sul, e os outros 2, se eu não me engano, tá, é da Faculdade de Minas Gerais, da Federal de Minas Gerais. Esse livro ele é baseado num trabalho científico desses 3 pesquisadores sobre as evidências da vida após a morte. E foi o primeiro trabalho científico aceito por uma revista científica americana, não qualquer revista, uma das mais famosas revistas científicas americanas sobre vida após a morte. Fora, né, o livro, a gente tem, se você entrar na internet e colocar evidências científicas da vida após a morte,
você vai ver a quantidade de trabalhos que vão aparecer. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque caso a gente tenha alguma dificuldade com a nossa fé, a gente pode pegar então e se apoiar no nosso lado racional e científico. Nós somos eternos. E mais do que isso, nós somos amados, nós somos respeitados, nós somos importantes, nós somos vistos pelos nossos amigos espirituais e pelo nosso Mestre Jesus. Tenhamos um propósito nas nossas vidas. Vamos colocar objetivos. Vamos viver harmoniosamente. Vamos conviver amorosamente com as pessoas com quem nós estamos. Vamos buscar ser pessoas melhores, mais corretas, mais éticas, pessoas mais compassivas, mais suaves. Vale a pena. Vocês sabem que uma vez eu assisti uma palestra do Haroldo Dutra Dias, não sei se vocês conhecem, mas ele estava falando sobre o momento em que nós, né, espíritos ainda muito atrasados, estávamos vindo de outro planeta para o planeta Terra para começar aqui a continuidade do nosso processo reencarnatório. E ele disse que nesse momento, quando nós estávamos migrando para cá, todos nós, indistintamente, ouvimos a voz de Jesus a nos garantir que enquanto um de nós estivesse aqui e chorasse em sofrimento, ele estaria conosco e não nos abandonaria. E eu acredito profundamente nisso. Espero que vocês também possam acreditar, porque a vida vale a pena ser vivida. A vida ela é muito bonita, e ela é muito bonita nas coisas simples que ela nos oferece. Fora dessas ilusões, desses engodos, dessas fantasias, ela é muito bonita. É muito bom ter amigos, é muito bom ter uma família, é muito bom ter um pratinho de arroz com feijão para comer, é muito bom um cafezinho preto com um pãozinho, é muito bom poder dividir com as pessoas o nosso afeto, é muito bom aprender, é muito bom a gente saber que existem tantas pesquisas científicas tão interessantes sobre tantas coisas, é muito bom saber que existem tantos artistas maravilhosos criando músicas, poesia, teatro, cinema, pinturas, livros. Gente, a vida é muito boa. Nós é que estamos confusos e perdidos. Vamos sair dessa confusão, vamos sair dessa ilusão e vamos construir uma vida melhor para nós e para aqueles que nós amamos. Para que nunca, nenhum de nós, e para que nunca nenhuma pessoa ao nosso redor desista da vida e queira sair dela de um jeito tão trágico, de um jeito tão triste, né, como através do suicídio. Muito obrigada pela gentileza dos corações de vocês de me ouvirem. Muito obrigada pela presença de todos. Que Deus nos abençoe, nos ampare e que nós possamos voltar aos nossos lares, com a certeza de que somos profundamente amados, que somos muito queridos, muito cuidados e que, independente da dor que cada um sinta nesse momento, que seja qual for a dor que cada um traz nos seus corações, vocês não estão sozinhos. Que assim seja.